Renato, Diga. é fato, hein? O quê? Que essa semana nós vamos fazer o quê? Estudar a lição. Fala, minha gente, vamos lá então para mais um dia comigo, com o Renato e a galera do Projeto Online com Deus, para estudar sobre esse assunto juízo ou julgamento. Caso você tenha dúvida do que significa essa palavra juízo, ela significa julgamento. E o título de hoje tem como título: O Espírito volta a Deus. E para entender esse assunto, gostaria de estar pedindo então, Renato, leia aí Eclesiastes 12, o versículo 7. Então vamos lá. Vamos ler aqui Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E agora? Como é que vai ser a situação aí? O que temos para hoje de pergunta aí? Tem bastante coisa aqui, hein? Vixe, E quando a gente melhor fala... aguardar, A gente né, tá que falando de senão- morte, tá falando de vida, tá falando de juízo, tá tudo meio que misturado aqui. Olha só, o assunto, Renato, que nós vamos discutir hoje é se realmente somente o fôlego de vida volta para Deus. Né? Aqui a Bíblia fala que o pó vai ficar aqui e o espírito volta a Deus. Né? A gente estava discutindo recentemente sobre a lição de Lázaro, certo? Da morte dele. Então, entendemos que realmente quando a pessoa morre, ela fica no túmulo. O corpo dela fica aqui, mas Eclesiastes complementa que a fração da vida acontece aqui. Lá no Gênesis fala que você tem o fôlego de vida, mais a matéria-prima que é o pó, e virou uma alma vivente. Quando a pessoa morre, então é desfeita essa soma. A alma vivente, ela é desfragmentada em pó e Como que separada, né? é separada, ou desfragmentada. O pó, então, volta para a própria terra, conforme a Eclesiastes está falando, e o espírito, ou o fôlego de vida, volta para Deus. O fôlego de vida, ele é, como nós já conversamos, a energia que Deus dá para que o corpo funcione. Então, eu gostei de ter dado esse exemplo. Aqui você enxerga o eu vou, certo, com as luzes. Você olhando aqui atrás, você vai ver que tem a fiarada, certo? Quem faz todas essas luzes aparecer, para o LEDzinho funcionar, são os elétrons. Os elétrons, no fio, se eu tiro aqui a tomada, eles vão ficar parados, não vão funcionar. Não. Mas quando eu ponho uma energia neles, eu atiço eles, eles fazem isso aqui acontecer. Então, conforme nós estudamos, o fôlego de vida é a energia que Deus dá para que a matéria, que é o nosso corpo, funcione. Quando então a pessoa morre, essa energia, essa força que Deus dá, volta para Deus. E nós entendemos que isso não é uma alma, certo? Isso aí, alma vivente, deixar bem claro isso. Mas, além disso, a lição, ela complementa, e nós estamos já conversando sobre isso, que é o registro da vida. O registro da vida também vai para Deus. A Bíblia fala que nós temos anjos que estão anotando as coisas que nós estamos fazendo, conforme nós já estudamos nesses livros aí. Depois que eles anotam tudo, o livro então é selado, o seu livro da vida é selado e é entregue para Deus. Então, além do fôlego de vida voltando para Deus, você também tem o seu registro de vida voltando para Deus, que fica então armazenado no disco rígido de Deus, em algum lugar lá, não sei o que é, se é uma biblioteca, se é um computador gigante, sei lá o que vai ser, a gente vai descobrir quando chegar lá. Mas isso também volta para Deus, não é somente o fôlego de vida. Isso mesmo. Eu posso só Pode complementar, hoje você que manda aqui. complementar com uma história que aconteceu comigo. Assim que eu virei professor de ensino religioso, eu lembro que uma vez em uma aula, uma aluna, ela estava bem chateada, e eu percebi que ela estava chateada e eu chamei ela para conversar, passei uma atividade para os alunos, chamei ela para conversar lá fora e falei assim, o que aconteceu? E ela falou assim, professor, o meu tio morreu. E eu falei para ela assim, poxa, que triste, mas como eu creio que Jesus vai voltar, eu falei, olha, mas Jesus vai voltar e depois de um tempo você vai poder ver seu tio de novo. E ela falou assim pra mim, professor, eu não sei se meu tio vai ressuscitar, porque meu tio, quando ele era muito jovem, ele saiu da igreja, ele começou a fazer só coisas que não deveria fazer,
Ele roubou, matou, ele começou a usar droga, começou a vender droga e foi preso. E quando ele foi preso, ele continuou dentro de facções criminosas dentro da cadeia e ele matou pessoas lá. E ele, depois de um tempo, ele descobriu que ele pegou o vírus da AIDS. Certo. E por causa disso, ele foi e se matou. Professor, o meu tio vai estar no céu? E eu fiquei pensando o que dizer para uma aluna adolescente que estava triste com a morte do tio, se o tio dela estaria no céu ou não. E eu falei para ela o que Deus, eu acho, colocou na minha mente naquela hora. Eu falei assim, olha, gatinha, se o seu tio estará ou não no céu, já não é mais um problema nosso. Porque, afinal de contas, ele decidiu. O que você tem que entender é que Jesus fez o que precisava fazer para que ele estivesse salvo. Então, o tio dela não estará no céu, mas o que vai ficar dele? Que é basicamente o que a lição está querendo dizer. Vai ficar as obras dele que foram registradas. Sim. E essas obras que foram registradas, das escolhas que ele fez, dos caminhos que ele tomou, é o que vai ficar como importante para que esse momento de julgamento aconteça. E aí não vai ter dúvida nenhuma em relação ao caráter do que Deus escolheu, não do que Deus escolheu para aquela pessoa, mas do que aquela pessoa escolheu em relação a Deus. Realmente. Então, vamos complementar mais o assunto aí. Agora vamos estar lendo 2 versos aqui. O Renato vai ler Atos 7:59. Isso mesmo. E eu estarei lendo Lucas 23:46. Já lê aí. Pra gente só complementar e entender o que essa questão do espírito voltar para Deus mais ou menos quer dizer. Aqui a gente vai falar sobre o apedrejamento de Estevão. E aqui vai falar assim que enquanto Atos 7:59 vai falar assim, enquanto o apedrejava, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Certo. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Aí agora sim vai falar da morte de Jesus. O Lucas 23:46 que estarei lendo aqui, ó. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Então, Renato, o que significa essa palavra espírito que está se dizendo aqui? Espírito é a força da vida, né? A Bíblia vai colocar dessa forma. É a força da vida, é aquilo que você tem que representa o que você é, as suas escolhas, né? Não necessariamente as suas escolhas, mas o fôlego de vida em você faz com que esse espírito seja a força da sua vida. E é isso que vai voltar para Deus. Jesus, ele entregou o espírito dele, falou, Senhor, nas suas mãos entrego o meu espírito. É a força da vida daquela pessoa, a força também, que a gente pode colocar dessa forma, das decisões, a força das escolhas, a força do que aquela pessoa é. Então, o registro da vida deles. O registro da vida, que envolve a questão das escolhas, que envolve quem a pessoa é. Então, essas palavras aqui que acabamos de ler, esses versículos bíblicos, estão se referindo a esse registro da vida deles, tanto de Estevão quanto de Jesus. Então, além do fôlego de vida, volta também o registro para Deus. Entendemos isso no vídeo de hoje. Então, até amanhã. Até amanhã, com esse assunto ainda meio complexo, porém muito importante para a nossa salvação.